36 minutos, hora da nossa coluna de política com Rosane Carvalho, que hoje está presencialmente aqui nos estúdios da Band News Difusora. Rosane, que começa tratando sobre uma situação com o deputado Alberto Neto, que entra com uma denúncia no MPF e pede investigação de viagem do prefeito Davi Almeida ao Caribe. Rosane, muito boa tarde para você e bem-vinda presencialmente aqui conosco. Obrigada, Ricardo. Boa tarde também para a Thaís. Boa tarde para a entrevistada. Entrevista linda, adorei ouvir aqui pertinho de vocês no estúdio da Band News. E boa tarde para quem está ouvindo a gente agora, os ouvintes e as ouvintes da Band News. Esse assunto aí, Ricardo, é uma repercussão que nós tratamos ontem na coluna, lembra? Nós tratamos sobre, objetivamente, os efeitos políticos e eleitorais da repercussão daquele vídeo, né, do aniversário, da festa da primeira-dama e do prefeito Davi, e a forma como eles trataram e reagiram a esse tema, que circulou na cidade. E nós falamos, olha, inevitavelmente, não precisa ser muito inteligente para saber, né? Precisa ganhar horrores de dinheiro, como tem muita gente ali na Secretaria de Comunicação, em torno da comunicação, dando milhares de conselhos que muitas vezes são bajulações, né, para os políticos. E não conseguiram advertir o óbvio. No dia seguinte, o Alberto Neto faz o que é necessário, politicamente e também da exigência de um cargo de um parlamentar. Vamos investigar isso? Apresenta para o Ministério Público Federal. É claro que a instância dessas questões, não sendo claro, não sendo óbvio que há um recurso federal que está sendo tratado na relação com os fornecedores, não exatamente com a festa, mas com esses fornecedores, então a instância natural deveria ser o Ministério Público do Estado, mas evidentemente que ele, ao lidar, né, com a comunicação e com essa informação, usa o nome do Ministério Público Federal para dar um outro efeito, sendo ele, portanto, um deputado federal também. O que acontece nesses casos, naturalmente, é o que o Ministério Público Federal deve remeter para o Ministério Público Estadual, que costuma ter atuações muito discretas, né? Infelizmente, muitas vezes, para casos que exigem uma atenção e uma atuação muito melhor, né? A sociedade merecia uma atuação melhor do Ministério Público Estadual e há muitos anos eles não entregam isso. Mas voltemos à repercussão do caso em relação à questão eleitoral. O Alberto Neto, né, pela conduta, e não é neste caso, pela forma como ele vem tendo seu desempenho, se apresentando, e como a gente está acompanhando caminhar, né, para as eleições de 2026, veja que ele não perde uma oportunidade de fortalecimento político eleitoral para 2026. Nesse caso, na minha opinião, ele vai se apresentando e, de certa forma, captando o sentimento de rejeição que há muito tempo, há muitas eleições, existe no eleitor manauara em relação aos políticos tradicionais. Muita gente se elegeu assim, sendo aquela opção, dizendo, eu não quero mais nenhum, vou votar em ti. Né? Vou votar em você. Muita gente se elegeu assim, porque a gente tem tratado também nas colunas há muito tempo que o eleitor, na verdade, as pessoas escolhem por ele antes da eleição. Não é dado muita opção. Fica com essa aqui. Né? Não, aquelas pessoas que, de fato, poderiam representar o eleitor, elas não têm nem chance política, não têm apoio nos seus partidos. Tem um jogo político muito pesado que exclui uma representatividade melhor na Câmara, na Assembleia Legislativa, que dirá no Executivo. Né? Tem essa questão. Mas a rejeição do eleitorado a uma forma na política tradicional, ela está posta. Ela existe, sobretudo, em Manaus. Né? As pessoas analisam a cada eleição como Manaus é vingativa, como determinadas pessoas despontam numa quantidade, um volume muito grande de votos. Existe uma série de fatores. Existe o fator da rejeição. Veja que o Alberto Neto ele está se posicionando, ele está buscando diálogo com esse tipo de público. Ele se mantém, desde o ano passado, numa conduta de oposição, de críticas públicas em relação a governo e prefeitura. Dessa forma, e ao lado do Bolsonaro, eu vejo que ele se torna ali uma peça, né, um pré-candidato forte em relação às candidaturas que a gente colocou aqui já estão postas, claramente. Por exemplo, a do senador Eduardo Braga, a do Wilson Lima, que é governador, e a expectativa é que ele deixe o governo para ser candidato ao Senado. Né? E sem o Bolsonaro, a semana passada a gente mostrou um vídeo dele aqui, dizendo que aqui em Manaus eles trabalham o nome do Alberto
Alberto Neto. Então, eu penso que tem essas duas repercussões que são óbvias, né? E que o Davi Almeida, na eleição, teve um monte de problema que ele próprio tinha criado, termina a eleição, continua criando, mesmo tendo ali, né, perspectivas e sonhos que ele mesmo já falou de ser candidato ao governo, ser governador do Estado e tendo em 2026, possivelmente, a melhor chance que ele jamais terá depois dessa eleição. Estava tentando lembrar aqui quem foi o vereador que também pediu informações, ou aliás, protocolou algo no Ministério Público. Foi o Coronel Rosses, que também é do PL, e na própria Câmara não chegou a ter um debate grande sobre essa viagem ou sobre as alagações, porque foi invertida a pauta, né, sobre esse assunto. O segundo tema de hoje... Que é um absurdo, a gente não entra muito aqui na coluna de política com as questões relacionadas à Câmara e a vereadores, mas é um ambiente que precisa ser democrático. A população elegeu oposição. E a oposição deveria se qualificar dentro do regulamento para não ficar enviesada na voz, na fala. Muitas pessoas conseguiram, assim, faz falta mulheres por causa disso. As mulheres conseguem, algumas mulheres na Câmara conseguiram reverter, estando na oposição, conseguiram reverter esse tipo de censura. Eu espero que os que estão ali representando a oposição na vereança consigam, né, se posicionar desse jeito. Aliás, só foi o Coronel Rosses... O Rodrigo Guedes iria apresentar o requerimento, mas também inversão de pauta. E pelo que eu sei, mesmo com materialidade, sem ser falação, só os dois. Tinha um lá, né? Tem um. Que elegeu a oposição, o único da oposição, um branco que anda em procissão. Tem um lá. De esquerda? Vamos lá. Rose, então, ganha a mídia nacional também uma denúncia de desvio de emenda parlamentar de um deputado estadual do Amazonas. Rosene, se mexer mais aí... nessas emendas parlamentares, né, com relação a esse assunto, acho que inclusive foi destaque no estado de São Paulo, né, Rosane, esse destaque da emenda parlamentar de um deputado estadual do Amazonas. O que você conta para a gente sobre esse assunto? Olha, esse aqui é uma suíte do material que o estado de São Paulo deu em grande destaque. A gente até falou do contexto, analisou assim, o espaço que teve, né, talvez a Anny Moura no estado de São Paulo não fosse tão importante. Ela entra importante, como essa importância, porque o sujeito principal ali era o governo Lula, o presidente Lula, né? A gente tratou outras repercussões locais e a relação da Anny dentro do PT pelas próprias falas dela, foi isso que nós tratamos na eleição, na coluna passada, e agora o Estado de São Paulo publica uma outra matéria que no meio jornalístico, no nosso dia a dia da redação, a gente entende que isso é a suíte. Quando você dá um assunto muito grande, faz um grande enxame, ele naturalmente exige pelo menos que você repercuta no outro dia, né? Então, aí o Estado de São Paulo está dando uma outra matéria. Nessa matéria entra um novo nome. Esse nome tem uma repercussão forte para o PT também, porque é o presidente estadual do PT aqui no Amazonas, que é o deputado Sinésio Campos, né? Assim, essa matéria aqui, ela dá uma indicação aqui de que houve alguns recursos recebidos por essa ONG e que estavam atrelados a emendas de um parlamentar. Essa é a repercussão do dia seguinte, trazendo novamente o mesmo assunto, né, tentando dar o contexto de que essas questões estavam acontecendo e que essas emendas beneficiaram uma escola de samba que homenageou a Anny Moura no carnaval passado. Esse assunto da homenagem, interessante que há 2 semanas antes do desfile das escolas de samba, a gente tratou isso no Exclusiva, né, com alguns convidados nossos, e muitos deles estavam fazendo justamente essa reflexão, o quanto essa área cultural ela é importante, nos ajuda a compreender a condição dessa cidade, né? Por que essa cidade não reage de uma outra maneira? Por que ela está tão fechada no conservadorismo e não consegue raciocinar por outros meios, né? Então, os setores que ajudam as pessoas a pensar, né, que acabam inspirando na gente pensamentos mais profundos, estudo, ciência e tudo mais, eles também estão ligados à área cultural. Veja o benefício, né, desse filme, do cinema, né, que ele tem uma qualificação técnica, profissional, ele tem enredo, tem tudo, tanto que ganha o Oscar, mas ele também tem um efeito da nossa história, do nosso momento
momento atual, ajuda o mundo a pensar também, não só o Brasil, né? Então, a cultura, a arte, ela serve para isso. Para que está servindo a cultura e a arte na nossa cidade? Para que está servindo? As escolas de samba, e isso foi tratado no exclusivo, eu recomendo que vocês ouçam, se tiverem interesse no debate. As escolas de samba eram um espaço que a periferia conseguia promover a arte, promover os seus talentos, que não tinham grandes espaços em outros ambientes, e o próprio debate, o seu protagonismo, mostrar a sua própria cultura, a sua religiosidade. Essa é a grande função de uma escola de samba numa área de periferia. Muitas vezes, muitos bairros não têm outros canais para tantos talentos que nós temos. E o que essas escolas estão pautando de assunto nas comunidades hoje, né? Homenagem a políticos. E, assim, tem políticos que têm enredo e têm história. E eles, boa e ruim, que possam compartilhar com a gente. Você imagine alguém falar sobre a história de Getúlio Vargas, por exemplo. Era um populista, mas está altamente ligado à história do Brasil. Nós precisamos conhecer a história desse homem. Nós precisamos conhecer a história do Gilberto Mestrinho, por exemplo. Está entendendo? Para entender nosso contexto histórico aqui no Amazonas. De forma crítica, não puxando o saco. E a escola de samba conseguiria fazer isso, né? Esse ambiente. O que está acontecendo hoje não é isso. Muitas vezes é o que está acontecendo, às vezes, nas redações, né, jornalísticas, em comentários, articulistas políticos. Então, na verdade, pessoas que são bajuladoras, que não falam nada de relevância, só o que pode agradar aquele anunciante, né, aquele patrocinador. Isso é muito ruim. E é um ângulo que a gente pode entender o que está acontecendo na nossa cidade. Para concluir esse comentário, só para finalizar, uma outra questão que esse assunto envolvendo a Anne levanta, eu tenho acompanhado, conversando com pessoas que trabalham, por exemplo, com quadrinhos. A gente tem uma cena e artistas e pessoas que produzem quadrinhos na Amazônia. E no Amazonas, assim, altamente talentosa. Agora, em abril, tem uma previsão de um evento que vai atrair assim, um público que é voltado para isso de vários locais, assim. A gente está preparando um trabalho para trazer esse assunto no Exclusiva, mas isso, gente, é um momento especial para o Estado do Amazonas e Manaus divulgar a nossa própria cultura. Essas pessoas não estão conseguindo acesso na Secretaria de Cultura do Estado e do município para conseguir recursos da ordem de R$10 mil. R$10 mil, sabe? Isso é muito pouco para a quantidade de talento honesto dessas pessoas para divulgar essa cidade. Era para o município, para o Estado darem atrás dessas pessoas. E não conseguem. Por que não conseguem? Porque são poucos e porque estão tratando eminentemente de cultura. Se eles estivessem fazendo um quadrinho para homenagear político, é possível que eles tivessem outros tipos de recursos, sabe? Então, a gente precisa debater, sim, isso. E a gente já debateu isso com a escola de samba, debatemos com a audiovisual no Exclusiva, e é possível que o nosso próximo, os quadrinhos também tragam esse tipo de debate, né? Do investimento, de como está sendo tratada a cultura nesses espaços. É isso. Obrigado, Rose, que volta amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Thaís.